Petrobras, depoimento de Guti Fraga, entrevistado por Laura Olivieri, Rio de Janeiro, 19 de março de 2007. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MPET TEPAT 03. Boa tarde, Guti. Boa tarde. Para começar a entrevista, me diz seu nome todo, o local e a data de nascimento. Meu nome é Guti Fraga, quer dizer, nome artístico é Guti Fraga. Meu nome mesmo é Gottschalk da Silva Fraga. Eu nasci em Alto Garças, Mato Grosso, ali na beira do Rio Araguaia, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. Quando? Eu nasci no dia 15 de março de 1952. Obrigada, Guti. E quando e como nasceu o grupo Nós do Morro? Nós do Morro nasceu em 1986, no Vidigal, que é zona sul do Rio de Janeiro, uma favela, um morro aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Eu, na verdade, eu fazia jornalismo desde 77. Então eu convivia dentro da comunidade e percebia muita gente talentosa e que não tinha oportunidade. E a questão da oportunidade talvez tenha sido algo que sempre me incomodou minha vida toda. Eu às vezes até penso assim, talvez por eu ter sido um pobre, sempre muito pobre, mas um pobre que sempre tive oportunidades. Então, quando você percebe pessoas que não têm caminhos de encontrar essas oportunidades, é um pouco inquietante. E eu, dentro dessa comunidade, eu já tinha experimentado algumas coisas que eu tinha curiosidade. Por exemplo, dar aula de apoio voluntariamente para crianças, que normalmente é uma comunidade que os pais saem muito cedo para trabalhar e voltam muito tarde, então não tem um acompanhamento escolar, não tem aquela história do filho chegar em casa e o pai olhar, e isso faz uma necessidade muito grande. E eu sempre tive também um problema da questão metodológica, como ensinar um aluno a escrever algo tipo o carro do papai é vermelho. Que carro? O garoto nunca entrou num carro, o garoto é pobre, a não ser que seja um carrinho de mão, né? Então esse caminho do Paulo Freire foi um caminho que me instigou muito, a questão de você buscar algo muito próximo do universo da pessoa para que ele busque esse conhecimento. E eu trabalhei uma época com isso. Depois era numa igreja, a igreja acabou e eu parei. E fazendo jornalismo, eu fazia o FRJ, e em 1980 eu terminei. Um pouco antes de eu terminar, eu tive uma vontade grande de fazer também uma imprensa que eu acreditava, num tipo de imprensa, né? Numa linguagem coloquial da rua que eu vivia ali no morro, né? Eu me apossei daquela cultura, da forma de vida ali. Então eu chamei uns amigos que eu já conhecia e montei um jornal chamado Jornal Mural. Nós entrávamos, aquela velha maquininha de escrever com carbono, então tinha 3 cópias e a gente colocava essas cópias em pontos estratégicos dentro da comunidade. E esse jornal mural era importantíssimo, eu achei que todo mundo tinha a oportunidade de ler e de ver opiniões, que é muito importante as pessoas terem opiniões, enfim, refletir, né? E eu era um cara que eu nunca censurei, eu nunca curti a ideia da censura. Eu lançava as ideias, as pessoas escreviam e eu colocava como elas escreviam as suas opiniões próprias. Até que em 80 teve um problema comigo, no sentido que o Papa veio ao Brasil a primeira vez, aquela história toda, e eu, ao mesmo tempo que eu fiz uma matéria para o Pasquim, foi o único trabalho que eu fiz como jornalista, eu fiz um trabalho para o Pasquim, era a capa do Pasquim, juntei com uma matéria que eu tinha feito nesse jornal mural, que as pessoas tinham feito, eu simplesmente coordenava. E tinha situações que não concordavam da forma da vinda do Papa. Tipo, calçar um caminho para o Papa passar, enquanto uma senhora no seu dia a dia, com seus filhos, passavam por aquele lugar. Então isso incomodava, era a opinião de um jornalista, não era jornalista, de um morador que escrevia nesse jornal.
E, enfim, e isso criou um desafeto comigo com relação a mim. O sistema, um dia antes do Papa chegar, veio e tirou todas as coisas, todos os murais, e levaram e me pegaram um dia na rua, me deram um soco na cara enfim, eu Isso em 80. em 80. Eu falei, eu não quero mais saber disso, não quero saber. Esqueço que eu sei escrever, que na verdade eu nunca sabia escrever muito, porque a minha linguagem era outra. Eu falei, não quero mais saber disso. Também não deixa de ser também um pouco de excesso de irreverência, né? Que é natural numa fase jovem que você tem de busca, é natural que tenha isso. Mas aí eu resolvi largar tudo e me imbuir somente do teatro. E aí eu comecei a trabalhar mais sério, só profissionalmente, comecei a trabalhar com Domingos Oliveira, um grupo de pesquisa. Posteriormente comecei a trabalhar com a Marília Pêra. E com a Marília Pêra foi um casamento de vida. Eu trabalhei com ela durante 6 anos, ininterrupto, em qual eu não conseguia fazer outra coisa que não seja trabalhar com ela. E era maravilhoso você poder viver de teatro, né? Você que sempre sonhou com seus mitos, você de repente se perceber vivendo normalmente no eixo Rio-São Paulo, sonho de qualquer artista, você ter um apartamento em São Paulo, ter um apartamento no Rio e viver esse glamour dos grandes artistas, aquela coisa toda, né? Quando você vê no meio de tudo, fala que coisa maravilhosa, isso que eu quero, isso que todo artista quer e tal. E aí é que essa história foi rendendo. Só que chegou num determinado momento que dentro de mim pulsava de estranho, pulsava eu estar com as pessoas na rua e esses talentos estarem soltos e não tendo oportunidade, a questão da oportunidade, acho que quanto mais oportunidade eu tive, mais me incomodava a falta de oportunidade das pessoas. E você morava no Vidigal? Eu morava no Vidigal. Mas eu acho também que a Marília Pêra foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque ela me deu algo que acho que ninguém pensou, que é um chamado autoestima. Talvez seja uma palavra chula de dizer, né? Mas para mim, eu não tinha certeza da minha capacidade, eu não tinha certeza de várias coisas na minha vida social mesmo. Eu acho que ela me resgatou dessa forma, da minha capacidade, da minha possibilidade, da minha responsabilidade, do meu talento, dessa coisa toda, que até então você fica com dúvidas, né? Quando você não tem autoestima, você fica com dúvidas. E ela me deu tudo isso. Então eu sempre digo, eu falo que ela é uma pessoa responsável por eu ter coragem de transformar isso. E um dia eu estava em Nova York com ela, enquanto todo mundo ia para Broadway e tal, eu tinha aquela história, pô, eu morava num morro, então eu queria ir pro Brooklyn. Enquanto eles iam para Broadway, eu ia pro Brooklyn. E neguinho falava assim, não vai, não vai, que é perigoso. Não anda de metrô à noite, que é perigoso. Eu falei, pô, cara, eu sou de um morro. O máximo que pode fazer é que gringo é gringo em qualquer lugar. A malandragem é universal. Então eu não podia era falar, abrir a boca, porque se eu abrir a boca eu vou estar falando besteira. O Dangue vai sacar que eu sou gringo, e enfim, dá merda. E eu saía, cara, eu ia nas off-Broadway, nos lugares mais absurdos. Eu fazia a linha muda, eu fazia a linha garganta doendo, para não abrir a boca, para não falar nada. Porque realmente tem uma atitude nesses lugares mais punk, assim, Brooklyn e tal, tem umas coisas mais punk com gringo e tal, né? Eu era um gringão, um idiota que nem falava inglês, né? Como eu não falo até hoje, infelizmente. Mas lá, quando eu entrava, eu assistia alguns espetáculos. Às vezes eu entrei em salinhas assim que cabia 10 pessoas. Eu assistia o espetáculo, tinha qualidade, o figurino bem acabado, uma luz bem feita, atores ótimos, geniais. E aquilo me veio, fui tomado por essa sedução de qualidade, de desejo, de experimentar, né? No Brasil, eu estava num momento de experimentação do teatro, a fase Bia Lessa, Gerald Thomas chegando, essa galera que começou a experimentar, né? E eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei determinado. Eu voltei determinado a largar tudo que eu tinha construído, assim, do glamour que eu tinha construído. Eu sabia que tudo ia ter que mudar na minha vida se eu tivesse coragem de fazer isso, que eu não poderia mais comer no Antiquários, no restaurante 5 estrelas, eu tinha que voltar para um balcão do botequim, eu não ia mais pensar o que era táxi, ia voltar no buzu mesmo, um ônibus, e olha lá, e de vez em quando ia dando calote, seja como for. Mas era algo determinante dentro de mim. E ninguém entendia como que eu tinha coragem de largar tudo isso. E eu voltei determinado. Claro
que eu absorvi. Eu primeiro juntei com meus companheiros técnicos, Fred Pinheiro, um garoto que escrevia comigo nesse jornal Mural, que por este jornal ele terminou se formando em jornalismo, em literatura, caminhou por esse lado. Me juntei também com um cenógrafo, Fernando Melo da Costa, e na sequência a Zezé. Então nós formamos essa equipe de base do Nós do Morro, que não se chamava Nós do Morro ainda, e eu chamei eles e falei, olha cara, quero montar um projeto de teatro no Vidigal, mas não é simplesmente montar um grupo de teatro, mas um grupo de teatro com filosofia de vida. Com intervenção social. Eu não sei se eu chamaria intervenção social, às vezes eu fujo um pouco da palavra intervenção social, porque ela é naturalmente uma intervenção social. Ela é lá, né? Ela é lá. E eu não queria trabalhar com a piedade, com o coitadinho, eu não queria nada disso, eu queria que tudo que eu estava trabalhando, nos grandes momentos, nos grandes lugares, eu queria estar ali inteiro, vivendo inteiramente tudo que eu aprendi, tentar passar com essa filosofia de vida. Primeiro, o grupo foi batizado de Nós. A ideia é coletivo, onde as pessoas pudessem ter pensamento coletivo. Isso é base de tudo. Até hoje, isso é batido rigidamente. Ter ideias multiplicadoras, da mesma forma que você tem uma oportunidade, repassar essa oportunidade para quem necessita. Não isso virar uma obrigação, mas uma necessidade de alma, entendeu? Ter uma solidariedade verdadeira, essa solidariedade, não essa solidariedade de mídia que a gente percebe, que a gente vê, que está ajudando. Não, não é, cara. A solidariedade, ela é muito mais simples. Ela é muito mais simples, é você olhar nos olhos de alguém e perceber dentro dessa alma, como é que está essa alma. É você ir no abrigo dos velhos e você não precisa ter tempo. Você basta ir lá e ficar um segundo e tocar. É solidariedade. Então a solidariedade é um leque de possibilidade de ser solidário. Mas isso também ter imbuído nesta pessoa, nesse projeto. Junta-se com isso a questão profissional. A disciplina, a organização, a responsabilidade, que é a única forma das coisas funcionarem. E isso não é caretice. E quando você deseja, você insere facilmente normas estabelecidas. Isso é comprovado. Isso é comprovado. E aí junta-se com isso, evidentemente, o com licença, por favor, muito obrigado, não jogar papel no chão. Enfim, ter um cidadão bacana para a gente ter um artista bacana. Porque a gente nunca focou a questão do ator, mas sim o artista. O artista é aquela pessoa que emana a arte aqui, ó, de dentro para fora, de verdade. Não é aquele que quer protagonizar. Ei, não. É aquele que hoje eu posso estar aqui protagonizando uma história e amanhã eu posso estar na portaria, sendo porteiro, depois de amanhã eu posso estar fazendo assistência, cuidando do banheiro, cuidando do camarim, de contra-regragem. Isso tudo é digno. Então a gente tinha que abrir um leque de possibilidades. Porque também é uma hipocrisia falar que você vai viver como ator. É uma mentira. Eu até hoje falo, se você vem para cá para viver como ator, para ir, desce, vai jogar na Mega Sena, é o mais possível. Então, assim, esse caminho é uma realidade. Né? Então, o Nós do Morro começou com essa ideia filosófica, visando, evidentemente, com tudo isso, visando uma coisa, a qualidade. Porque desde o começo eu sabia que a única possibilidade de caminho era a qualidade. Senão, não justificava você largar tudo isso e entrar num projeto desse porte, né? Querendo quebrar estereótipos, querendo quebrar barreiras. Porque há 20 anos atrás, a cidade já era partida. Mas era partida assim, não era partida assim como é agora. Você está entendendo? Agora você fica imaginando, e se não tivesse hoje esses projetos que faz esse link dessa cidade tão partida? Não sei o que seria. Mais do que já é punk a vida aqui, né? Seria mais partida ainda. Putz. Ô, Guti, me diz uma coisa. Eu tinha uma pergunta aqui que estava pro final, mas você já falou, e aí eu queria que você reforçasse, então, essa coisa de fazer um trabalho social, mas com a qualidade artística, né? Quer dizer, como é que você tempera isso no cotidiano de trabalho, do Anjo do Morro, como os meninos
dizer, a turma dos atores trabalha com isso? Como é que você coloca sempre qualidade da arte? Eu acho que quando você vem do profissionalismo, já está dizendo isso. Eu acho que o grande problema, o que a gente enfrenta, o que eu acho que costura essas ideias, que cada dia mais é muito mais claro para nós, quando você trabalha numa situação alternativa, como é hoje o Nós do Morro, uma possibilidade, é você fazer um link. Eu sempre falo desse triângulo, sabe? Assim, é família, escola, teatro. Por quê? O teatro te dá um universo, você começa a ter viagens inimagináveis. Então você descobre a vida, né? Descobre o seu eu, descobre a sua vida, porque acima de tudo é terápico. Então, você se descobre de todas as maneiras, você insere nas regras estabelecidas porque você deseja. O pobre, a única opção que o pobre tem, que o pai impõe, é que ele tem que terminar, no máximo, pelo menos, o primeiro grau. Não vou nem falar o segundo grau. O primeiro grau numa escola de péssima qualidade, que é a escola pública. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Sabe, é uma pena, porque é a relação um todo. Aí, se a gente aprofundar nisso, é uma outra história. A gente falar sobre a educação pública do Brasil é uma outra história. Não generalizo, mas eu digo 90% temos problemas, né? Então, a gente acha que a questão da família é muito importante, porque esse universo novo tem que estar imbuído na família, tem que estar imbuído na escola. Então, assim, não justifica você ter uma transformação na sua vida e você ser uma menina maneira no teatro e não ser maneira em casa, não ser maneira na escola, né? Então, a própria linguagem, o universo, quer dizer, a família, quando começa a vir ao teatro, ela está se transformando também. Ela está transformando, ela sabe que isso aqui é uma iluminação, que isso aqui é uma cenografia. Então, a linguagem começa a fazer parte do cotidiano dela. E ela nem percebe que ela está tendo essa mudança, né? Então, e hoje, até hoje eu digo muito assim, a questão de que o acesso... às vezes a gente fala do acesso e pensa sempre no acesso financeiro, mas o pior acesso é o cultural, né? Porque principalmente o teatro vem dessa história do teatro amador, de péssima qualidade, então é teatrinho, e não é. O que a gente faz o tempo inteiro é tentar buscar um processo de atuar da forma mais grandiosa possível. É toda essa metodologia, você pega do Stanislavski ao Brecht, ao Boal, ao Grotowski, você pega essas metodologias todas e nós tivemos que transformar toda essa metodologia numa metodologia pobre, na metodologia própria, que é a metodologia da simplicidade. Hoje, às vezes, eu dou cursos fora e tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com um ator profissional, porque você não tem a simplicidade dele. Aí você tem que desmontar ele inteiro para pegar uma coisa simples, um simples ato de pegar uma caneta, não é? Interpretar, pegar uma caneta. Então, os nossos atores vêm desse diferencial. São atores que têm realmente um diferencial num set de gravação, pela atitude, mas também pela espontaneidade da interpretação, né? Tentar ter essa verdade de eu estar te olhando e estar te olhando, de eu estar observando, eu estar observando, né? Então a gente encontrou uma metodologia que a gente busca caminhar através dessa metodologia. Só que a gente faz isso, a gente trabalha fazendo, né? E aí o caminho é por aí. Forma artistas e cidadãos, ou artistas e cidadãos, né? Preparados para a Artista vida. cidadão. Artista cidadão. Eu acho que hoje nós somos uma família muito... Eu sou muito envolvido, nós somos todos muito envolvidos com o dia a dia, com a vida de todos. Porque, cara, pensa você um negócio, se a gente resolve ter um tipo de vida dessa, eu não consigo, pelo menos eu não consigo ter 10 reais no bolso e você tá com fome, cara. Eu não consigo, entendeu? Não consigo, é tipo de vida mesmo, assim, eu não consigo. Eu não consigo se está faltando, se eu tenho ovo e arroz na minha casa e você só tem arroz, e eu tenho 5 contas, eu vou dividir esse ovo na tua casa, cara. Quer dizer, essa coisa assim, essa coisa de dividir o pão de cada dia no sentido real, isso é uma atuação que a gente tem.
e que assim, a gente se orgulha muito dos filhos que hoje têm visibilidade, dos filhos que têm mais uma situação financeira mais equilibrada. Eu fico tão feliz quando eu vejo esses meninos que têm mais visibilidade e que vão numa boutique, que ganham roupas e que ele não fica só com essas roupas, que ele pega essas roupas e divide com os colegas deles. Eu acho isso de uma grandiosidade que não tem palavras que pague isso, né? E o privilégio, porque também assim, não existe só o doar, receber também, porque quem recebe, quem pode viver a transição de vida de tantas pessoas, de você poder ser um elo de possibilidades, cara, é um privilégio que você não tem ideia o que é isso. Não tem ideia o que é isso. É algo que te engrandece como vida, como ser humano. Eu, em vários momentos da minha vida, eu pensei assim, meu Deus, às vezes a gente questiona aquele papo assim, será que nessa vida eu vivi? Sabe, tipo assim? Porque se você tem uma vida simplesmente assim, cara, ela não me diz nada. Você não viveu, você deu uma vegetada, né? Agora, o que é viver? Viver é você realizar cada minuto da sua vida, sabe? Tipo assim, então assim, a pulsação que a gente tem, eu estou 20 anos que eu não sei mais o que é férias na minha vida. Atualmente, eu não tenho folga um dia na minha vida. Agora, existem formas diferentes. Por exemplo, existe o trabalho alternativo também, que você não quer ficar no miserê, óbvio. Porque as coisas crescem, né? As coisas evoluíram, o mundo mudou, a globalização desordenada aconteceu, o ser humano se perdeu, nós ficamos 15 anos sem apoio nenhum. Isso que eu ia te perguntar. E até que aconteceu essa possibilidade da Petrobras patrocinar a gente. Isso eu digo muito, com muito orgulho, e não é caretice não é porque tem que fazer isso, não. Eu falo com verdade essa história. Os amigos meus até brincam e falam assim, cara, você é o único patrocinado que não tira a camisa. Falou isso para mim de montão. E eu visto mesmo, eu visto com um orgulho enorme. Então, Guti, me conta só, te interrompendo um pouco, quando e como que aconteceu isso? O apoio começou há 5 ou 6 anos, 6 anos atrás, 6 anos atrás, nós estamos fazendo 21, 6 anos atrás. Foi o primeiro apoio que nós tivemos. E que nós tivemos um pequeno apoio, na verdade, da prefeitura, numa época, que a Vânia Bonelli era secretária, que tivemos um apoio em 6 meses de algo irrisório, mas que foi importante também. Nunca posso dizer que não. Mas essa fase da Petrobras vem uma coisa que muda o que se chama mais dignidade. Chega uma hora que você fica bolado com uma história de você estar fazendo a tarefa do Estado, sabe? E eu acho que não pode ser assim. Eu acho que você não tem que preparar a cama para os outros dormirem. Nós nunca vendemos miséria. Nós sempre tivemos um problema com patrocínio, porque a gente nunca vendeu miséria. Somos um projeto social, já claro que é social. Se você está dando oportunidade a quem não tem, se você está dando uma alternativa de vida, se você está possibilitando o ser humano sonhar num lugar totalmente caótico, espremido entre duas forças, que é o sistema local e o sistema externo, é óbvio que é social. Se você é um garoto que normalmente passa fome, se você é um garoto, a maioria das crianças, 70% são criados por mães solteiras, é óbvio que é social. Agora não precisa ficar carregando esse estigma nas costas. Hoje, talvez a gente até tenha uma coisa mais relaxada em relação a isso, mas a gente nunca gostou de ficar carregando essa bandeira da miséria. Mas hoje em dia os patrocinadores também nem querem isso, né? Também de bandeira da miséria, né? Porque eu acho que o importante... das oportunidades, né? Mas me diz uma coisa, Guti, então o que mudou na organização com o desenvolvimento? Com patrocínio mudou tudo. Mudou tudo. Por quê? Já tínhamos uma metodologia na cabeça, essa coisa toda. A procura sempre foi incalculável a quantidade de pessoas que nos buscam. E nós criamos uma grade. Hoje nós temos uma grade que eu digo sinceramente é uma grade invejável. Não é qualquer escola... Aliás, nenhuma escola profissionalizante, do qual eu já fui diretor de uma escola profissionalizante aqui no Rio, nenhuma escola profissionalizante tem a grade que nós temos. Nós temos história do teatro, história do cinema, literatura dramática, nós temos
apoio escolar, que precisamos melhorar, ainda é deficiente. Temos artes plásticas, capoeira, temos interpretação, improvisação, temos música. Quer dizer, é uma grade invejável. Mas já tinha antes, vocês passaram... Não, essa grade não. Foi a partir... Era em cima só da interpretação e da improvisação. Nós não tínhamos essa grade. E tem uma hora que você tem que abrir, porque você está brigando com uma sociedade séria que hoje, após esse patrocínio, que a gente mudou a vida, que a gente ampliou culturalmente, que a gente ampliou a nossa visão de vida através dessas aulas todas, porque a gente não é um curso, é uma vida. Então você faz aula agora, você continua, entendeu? Você continua, você fica a vida toda. Então, eu falo sempre que com essa possibilidade que aconteceu, isso é revolucionário, porque o que nos diferencia hoje da classe média é simplesmente o financeiro e não o intelecto. Isso é verdade, isso é pura verdade. Você está entendendo? Agora, isso por quê? Porque teve esse acesso de você possibilitar uma grade mais digna. De verdade. Como a gente ainda tem tantas outras coisas a alcançar, por exemplo, que a gente ainda não pode fazer com dignidade bacana ainda, que é trabalhar, por exemplo, assim, uma coisa que tem incomodado muito atualmente, é a gravidez precoce, sabe? Coisas, acho que vários outros trabalhos preventivos que a gente for abrir um leque é enorme, mas que a gente ainda quer abraçar mais essa possibilidade mesmo, entendeu? E o público que faz o curso é o público local, da Vidigal. Até há 3 anos atrás, era da comunidade para a comunidade. Há 3 anos atrás nós mudamos. Nós abrimos porque a busca era muito grande e as pessoas chegavam e questionavam muito, que também precisavam de oportunidades. Porque se tem essa grade também, é uma escola de teatro melhor do que as outras, inclusive. É porque ela não para, né? As outras você faz um ano e acabou. E aqui não. Eu falo, é uma vida, lá você vive isso continuamente. Então, Hoje em dia pode alguém que quer fazer teatro ir fazer o curso com vocês, aqui que mora em Ipanema? Hoje em dia nós temos uma abertura para que venham pessoas de outras comunidades, acho que da própria classe média, dentro da nossa avaliação. Eu acho que essa fusão social é muito importante para que não fique guetos, porque a gente luta contra esses guetos a vida toda. Então, acho que tem que ter fusão. Agora, é claro que essa fusão tem que vir com pessoas que a gente faça uma avaliação que vai ter uma soma, que ela vai receber essa filosofia de vida, essa forma de viver, né, dividindo a vida, né, com também esse acesso também do pobre poder estar em qualquer circunstância social. Tem uma contrapartida. Acho que uma contrapartida, né? Não é simplesmente assim, porque, por exemplo, esse último teste que nós fizemos agora foi deprimente, porque a gente ficou muito deprimido, porque a gente tinha 100 vagas e nós tínhamos 880, sem divulgar. Quer dizer, o que te leva a classificar uma pessoa num teste? Não pode pegar só pela qualidade. Absolutamente. Não é qualidade, não estamos escolhendo os melhores. Acho que tem pessoas ali, várias pessoas assim, que tem uma cota que é social mesmo. Tem outros valores. Tem outros valores, né? Que não é para o palco, é para a vida. Né? Legal, Guti. Deixa eu te perguntar uma coisa assim mais do passado. Como é que foi inicialmente a receptividade da comunidade, quando começou o projeto lá? Quando a gente fala em relação a acesso à oportunidade, a gente não está falando só de quem faz teatro. A gente também tinha essa função de trazer a comunidade para dentro do teatro. Então, assim, o primeiro espetáculo, particularmente, foi uma coisa muito corpo a corpo. Nós divulgamos na comunidade, divulgamos até hoje, mas na época a gente ia de casa em casa, batia na porta e falava, olha, o senhor é o nosso convidado, com a sua família, para ir ao teatro. O senhor gostaria de ir quando? A tal dia. Aqui está o convite. Então, quando ele recebia aquele convite, e ele dizendo que ia, ele se sentia ótimo de ser convidado, prestigiado. E ele ia com a família. Quando ele chegava lá, ele pegava o convite, ia na bilheteria, trocava pelo ingresso.
para chegar na porta, entregar. Porque esse é o acesso que a gente fala. Eu sei ir a um teatro, porque eu já fui, né? E chegava lá, durante o primeiro espetáculo, nós ficamos 6 meses em temporada. Foi o tempo para levar a comunidade inteira lá. E já tinha o teatro? Não. Ali eu vou te contar um pouquinho antes, daqui a pouco. Só vou achar isso aqui. Aí, quando o público entrava, tudo na hora de começar, eu entrava sempre antes. Boa noite. Eu queria dizer a vocês que esta luz aqui foi criada pelo iluminador tal. Esta cenografia, a sonoplastia, o figurino, eu começava a falar a linguagem teatral para eles se acostumarem com isso. Então, essa é uma coisa para você ter essa aculturação da comunidade também como público, né? Eu ficava sempre assim, um bedel dentro das salas. Não pode falar, porque tem a coisa da identificação, porque nós começamos assim com um texto que falasse sobre o cotidiano da comunidade e a gente intercalava com clássicos da literatura brasileira. Isso foi uma forma também de você ter a comunidade dentro e ela se vê quando vai ao teatro. Isso seduz. Isso seduz. A questão dramatúrgica é muito importante para você seduzir um público, né? Então a gente sempre trabalhou com essa dobradinha. Então desenvolvemos, evidentemente, uma dramaturgia. Há 20 anos que viemos desenvolvendo uma dramaturgia. E esse espaço que nós trabalhávamos era um espaço muito louco, porque era um espaço que a gente, quando eu voltei daquela ideia que eu te falei no começo, que eu voltei, eu já tinha umas pessoas que eu queria chamar para trabalhar. Eu já estava de olho nessas pessoas. Aí falava, olha, eu estou com um projeto assim, assim, assado. Ia juntando as pessoas, até eu juntei, e quando eu comecei a trabalhar, tinha um padre austríaco, alemão, que tinha construído um pequeno prédio lá, com apoio da Áustria e da Alemanha, mas que a associação de moradores não gostava dele, porque tinha uma relação com a Igreja Católica, e o padre morava com a mulata, e aí a igreja não admitia, e o padre tinha uma capela lá dentro que ele não podia celebrar missa, porque ele era um padre renegado pela diocese. Então a gente ensaiava lá do lado de fora, aí ele soube do projeto, me convidou para estar lá dentro, ensaiando no espaço lá fora, e eu fui. Quando preparei o espetáculo, a gente tentou negociar na igrejinha, na capelinha, se a gente não podia ensaiar lá dentro, porque tal. Começamos de jeitinho. E a gente foi transformando essa capelinha, que não celebrava a missa, e começamos a celebrar o teatro lá dentro. Fomos ampliando, pedindo, padre, dá pra gente fazer só um puxadinho aqui no altar, porque é pequenininho aqui, só para dar um puxadinho aqui, padre. Olha que não sei o quê, quando eu for liberado eu tenho que... Mas esse eu uso o altar, não tem problema. Aí fomos transformando, na verdade, transformamos essa capela num teatro. Ficamos durante 5 anos nesse espaço, 4 anos nesse espaço, até que dançamos. Na época teve uma Secretaria de Cultura muito importante aqui, e que uma das coisas que ela fez foi querer acabar com o projeto. Ela me conduziu, me convidou para participar, para transformar na melhor escola de teatro do Brasil, não sei o quê. Parará. Quando eu topei, a primeira coisa que ela fez foi tirar eu e minha equipe. Falei, pô, tá maluca, tá maluca. Aí eu fiz uma loucura, tirei minhas coisas todas e quis queimar, e falei, vou chamar a imprensa e vou falar, a cultura queima a cultura, bota fogo na cultura. Aí, não faz isso não, deixa disso, essa galera que quer te acompanhar, não larga eles, não faz isso, tal. Aí começamos a buscar espaço até chegar na Escola Municipal Almirante Tamandaré, que a diretora gentilmente deixou a gente trabalhar lá, onde hoje nós temos um teatrinho lá. Legal, porque isso é um pouco do histórico das parcerias também locais, né? Tem, isso. Guti, deixa eu puxar então aqui para o roteiro um pouco. Pode ir, você viu que eu cruzo... Deixa eu voltar então um pouco para a Petrobras. Como é que é a relação da empresa, da Petrobras, com a sua organização? Você disse que melhorou muito, que desenvolveu muito a organização a partir desse apoio. Enfim, como é que é trabalhar com a Petrobras? Me conta um pouco como que também a organização Nós do Morro desenvolveu com esse apoio. Teve a ampliação da grade, que você já falou. Não, eu acho que muda tudo. Acho que muda tudo. Dignidade, possibilidade, eu acho que muda tudo. Você acha que isso chega na comunidade também?
Obviamente, obviamente. Você tem um filho que vai num projeto e que você sai imbuído de possibilidades, de informações, é claro que é transformador, mexe com a família, né? Não, mas eu acho que acima de tudo é o seguinte, eu acho que as empresas tinham que ter essa relação, esse comprometimento. Quando a gente fala de uma mobilização da sociedade, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que se as empresas realmente tivessem essa ótica que a Petrobras tem, porque eu falo isso, não falo só pelo Nós do Morro, eu falo por vários projetos que eu conheço e que se transformaram através disso, através desses patrocínios sociais que a Petrobras tem. Então, assim, mudou tudo. E a relação com a Petrobras sempre foi muito bacana. A gente sempre tem ouvidos para sugestões. Quando falam isso ou aquilo, a gente tenta seguir, a gente tenta cumprir, porque e o bacana é que nunca vira imposição. Não vira imposição, porque quando eu falo assim que eu visto a camisa, eu visto por orgulho. Eu visto por orgulho. Como você quer ter orgulho da sua pátria, como você quer ter orgulho da sua família, como você quer ter orgulho da sua vida. Então eu acho que a Petrobras ela tem essa característica e não é rasgação de seda. Falo isso, eu dou palestras, muitas palestras, e eu nunca deixo de dizer. A mídia, às vezes, é conturbada em relação a você falar com tanto empenho e, às vezes, eles não colocam. Eu até compreendo, porque agora, a verdade tem que ser dita. Eu adoro quando eu vou a programas ao vivo e que eu posso dizer disso com dignidade, dessa parceria e como isso casa, como isso equilibra, como isso faz parte, porque esse link social que eu falo da cidade partida, se não houvesse, por exemplo, um patrocínio desse, era difícil a gente estar costurando tão fortemente. Era muito difícil. Eu não seguraria a onda. Com certeza, se você me perguntasse assim, Guti, você faria tudo de novo? Eu te responderia, não, eu não faria. Eu não faria tudo de novo. De trabalhar 15 anos sem um apoio, eu não faria. Não faria. Porque você fica bolado com a história de você perceber que você faz a tarefa do Estado. Né? Então eu acho que e quando a gente começou, não tinha ONGs, não tinha... Contava nos dedos, eu não conhecia nenhuma. Nós fomos um dos pioneiros e fomos um dos últimos a ter um patrocínio. 15 anos, já. E quais são as linhas de ação hoje? Tem o cinema? Fala um pouquinho. Hoje nós temos, o Nós do Morro tem 20 anos de teatro e 10 anos de cinema. O cinema é muito importante também porque foi criado pela Rosane Svartman e Vinícius Reis, que são dois cineastas maravilhosos e que são éticos demais, que nunca não saem da questão filosófica do Nós do Morro, tem uma ética enorme, são parceiros que também com grana ou sem grana trabalham com Nós do Morro, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho hoje temos uma parceria também hoje com o MINC, junto com o cinema, diretamente com o cinema, no ponto de cultura nosso é cinema. Então temos essa parceria que é muito bom, porque amplia mais a questão da qualificação, porque até então na nossa grade a gente só tinha história do cinema, né? E roteiro. Agora não, agora você tem uma grade mais completa. Tem fotografia, tem edição, é bem bacana. Eu acho que o cinema é um fato muito importante. O que mais? Eu acho que agora nós estamos tentando assim, focar. Precisamos focar na música, precisamos focar em várias áreas, de qualificar mais essas áreas, na verdade, né? Para tentar buscar uma autossustentabilidade, pelo menos por áreas, que a gente ainda não conseguiu. Porque hoje a gente busca, a gente fala, mas o problema é que cada vez se cresce mais, né? Questionamos muito hoje a questão da sustentabilidade, porque muita gente que para com o teatro porque precisa trabalhar. E aí não concilia. E nós exigimos que o nosso critério básico tem que estar estudando. Acho que a escola é importante. Guti, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão da sustentabilidade. Eu tinha antes perguntado se hoje o público-alvo pode ser gente de classe média e tudo. Você tem assim, algum projeto, alguma ideia de que se pessoas que possam pagar vão participar dos cursos, se isso não seria uma forma interessante de gerar renda para a instituição? Não, porque eu acho que você estaria também diferenciando uma pessoa da outra, né? Na verdade, no começo, eu tinha uma forma que eu ainda gostaria de voltar a isso ainda, não sei como ainda, mas era uma coisa meio socialista no sentido, assim, sei lá, socialista, que palavra que se dá isso, que era todo mundo colaborar, sei lá, com R$5 por mês, para esse dinheiro virar tipo um banco na casa.
sabe? Tipo assim, esse mês a sua família não teve condições de comprar gás. Então a gente vai lá e pede emprestado essa caixinha, sabe? Mas assim, para ninguém passar dificuldades básicas mesmo. Eu tinha muito esse desejo. E não discriminar também. Não discriminar, é. Agora, eu não sei, eu vejo assim, tipo, hoje, com essa possibilidade que a gente veio ganhando espaço e tal, temos multiplicação do Nós do Morro. Cresceu-se muito e estamos com uma multiplicação. Em Nova Iguaçu é algo diferente. Trabalhamos com a educação. Eu acho que se for um projeto mais a longo prazo, é revolucionário. Porque eu vejo a grande revolução é assim. Você começa com uma criança com 7, 8 anos, quando ela está com 15, 16, aí sim nós temos uma geração diferente. Né? Ela está vivendo essa possibilidade e essa vida, esse social que te leva a uma transformação. Em Nova Iguaçu nós trabalhamos com a educação e nós somos patrocinados pela Petrobras em Nova Iguaçu em parceria com a prefeitura local. Em Itaocara, Japeri e Saquarema, nós temos o apoio de um projeto chamado Tempo Livre do SESC, mas eles só apoiam assim, as oficinas durante um período de 8 meses, que acaba agora. Mas nesses 2 anos, nós conseguimos montar uma base em cada local dessas cidades e estamos agora começando esse ano buscando essa possibilidade de sustentabilidade, porque lá não é tão grande como aqui, porque aqui parece que as pessoas pensam que essa busca de sustentabilidade é através da televisão e é um grande engano. Né? Eu sempre digo, a gente tem que ter uma sustentabilidade para poder fazer teatro. Esse é o grande barato. Então, no interior, nós estamos buscando coisas tipo artesanato, em várias áreas. Começamos em Saquarema. Em Saquarema porque nós fizemos uma pesquisa, esse novo espetáculo que nós estamos lá, veio de uma pesquisa, eu não sabia, por exemplo, que era a cidade do barro. Então o que é que nós estamos fazendo? Estou levando oficinas de artesanato, de barro. Estou levando também de tecidos, para tentar criar uma possibilidade. E aí tem que criar mais parcerias com o Sebrae, sei lá, mas para criar uma possibilidade de ter algo alternativo e que te permita sobreviver para você poder fazer teatro. Porque no interior é muito mais punk você encontrar um trabalho. Primeiro que assim, que a opção do jovem tem quase no máximo 3, que é ou pedreiro, ou mecânico, ou trabalhar em supermercado. E isso te consome o tempo inteiro. E o legal é porque você puxando para artesanato, você puxa para coisa do artista, que você estava falando Pro artista. no início, né? De uma Exatamente. alma Porque aí você abre esse leque de possibilidade. E ao mesmo tempo você faz o seu tempo, você faz o teu horário. Né? Aí te possibilita experimentar. Porque essa multiplicação que a gente vem fazendo, nós queremos atalhar caminhos. Nós do Humor ficou 15 anos para quebrar estereótipo através da qualidade. Só quando você começa a ganhar prêmios é que você começa a ser um cidadão comum. Até então você é um cidadão anônimo, como se você não tivesse documento. O interior não é diferente. Não é diferente. O interior é a mesma coisa do que há 15 anos, há 5 anos atrás, as pessoas olhavam para mim e falavam: Oi, Guti, tudo bem? Como é que está o teatrinho lá no morro? Você, 15 anos que você não faz outra coisa na vida que não seja pesquisar profundamente a arte de interpretar, mas profundamente mesmo. E pergunto como está o teatrinho. Né? O interior não é diferente. O estereótipo, lá, o interior, além do problema de classe social e tal, tem um problema do estereótipo do interior. O que é do interior? Ah, você faz teatrinho lá no interior? Ah, que legal. Né? Não, nós queremos tentar criar uma possibilidade de que no interior possa ter a mesma qualificação, experimentalismo que a gente tem aqui na capital. Ter uma cultura mais off. Esse é um objetivo que a gente tem. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, como é o envolvimento da comunidade? Total. Eu acho que respira teatro, respira cinema, respira cultura. É tão legal uma coisa que você vê no Vidigal hoje, que tipo assim, primeiro, as pessoas vão ao teatro, sabem se comportar num teatro. As pessoas veem um ídolo de televisão, ninguém fica, não tem isso. Então fala, olha fulano, então não tem. Porque isso é cotidiano para nós, temos parceria, como a gente tem essa fusão social, temos parcerias, várias pessoas, Luana Piovani, Caco Ciocler, Caio Blá, tem uma galera que frequenta, que tem visibilidade, que frequenta de uma forma normal. Maria Flor, que é filha da nossa,
Um monte de gente que frequenta lá normalmente. E isso a comunidade se acostumou. Legal isso. Então, ir ao teatro não é, ai meu Deus, como é que eu vou lá? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Que roupa que eu tenho que colocar? Não tem mais isso. Isso eu acho que é revolucionário. Mas a gente não para ficar percebendo. Sacou? A gente não para. É normal hoje, isso é normal. Agora, queremos ainda ampliar mais. Queremos ampliar mais, né? Eu acho que a comunidade cresce para não ficar só no nosso espaço. Queremos ganhar mais a comunidade, ainda ir mais longe. A comunidade hoje é uma comunidade que parece desse tamanho, mas tem 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. Ganhar mais a sociedade. Né? Mais. Me fala assim para terminar, planos para o futuro. Planos para o futuro? Eu, assim, tipo, temos hoje, eu volto a falar da Petrobras ainda com muito orgulho, no sentido de que a Petrobras percebeu que hoje não é só o social que envolve, que nós ganhamos o mundo através da nossa qualidade de trabalho. Houve, na verdade, um divisor de águas na vida do Nós do Morro a partir do Cidade de Deus, por exemplo. Né? Fora os prêmios que a gente já tinha ganhado, prêmio Shell, prêmio Coca-Cola, Mambembe, menção honrosa da ONU, Unesco, são coisas que te fortalecem e que te deixam mais firme com a autoestima melhor. Né? Mas o Cidade de Deus deu um divisor de águas muito grande. E foi um privilégio, assim, 50% do elenco é do Nós do Morro. E eu tive o privilégio de ser o preparador da base toda do Cidade de Deus, trabalhando em cima dessas pessoas a mesma filosofia do Nós do Morro. Porque trabalhamos com 99% eram não atores, quase. Fora os do Nós do Morro, 99% eram não atores. Então, esses ganhos foi muito importante. Hoje nós temos uma parceria, por exemplo, com o Royal Shakespeare Company, que é o maior grupo sobre Shakespeare no mundo, que é em Stratford, Upon-Avon, onde ele nasceu. E esse ano agora que passou, por exemplo, o Nós do Morro foi em Stratford numa mostra de obras completas de Shakespeare. Né? E a gente foi, pela primeira vez, nós tivemos um patrocínio cultural. A Petrobras Cultural patrocinou o nosso espetáculo, Os Cavaleiros de Verona e Carmen de Tal, que está em temporada no Vila Lobos. E os Cavaleiros de Verona, vamos agora para Curitiba essa semana, vamos para o SESI, já fizemos temporada no Planetário, fizemos o Senac aqui na cidade. Quer dizer, acho que hoje tem esse ganho maior que além do social, tem o cultural. E é um privilégio poder estar envolvido com a Petrobras. E este resultado do cultural, estou te falando uma coisa muito séria, e este resultado do cultural foi graças a esse link do social. Porque se a gente não tivesse tido essa base no social, nós não poderíamos hoje estar nos aportando no cultural. Né? Pelo menos essa companhia, são duas companhias que hoje Nós do Morro tem. Então, quer dizer, tem um crescimento, tem um ganho muito grande. Né? O nosso plano para o futuro é continuar multiplicando, é continuar sendo o elo de possibilidade, continuar ampliando os circuitos de cinema, ampliando o circuito cultural, ampliando o circuito social, como eu te falei hoje, que queremos entrar mais afinco mesmo na questão da gravidez precoce, no apoio escolar, seguir mais para as universidades, queremos um ganho maior. Esse ano queremos ver se a gente começa a galgar mais possibilidades em relação a isso, entendeu? Mas queremos montar também uma equipe, um dream team, assim, de uma companhia de criança, de adolescente, mas não esperar também ficar só o adulto, entendeu? Se temos tantas crianças talentosas, porque eu tenho crianças de 10 anos, de 11 anos, que estão no teatro desde os 6 anos. Que tem uma imaginação. Não, Né? que tem uma imaginação e que são atores maravilhosos. Então, a gente criar uma companhia com crianças, com adolescentes e manter essas companhias de adulto. E ganhar mesmo, ampliar. Eu acho que o sonho é esse, é você poder estar somando sempre, sempre e sempre acreditando que a vida levada através da arte, cara, ela é mais bonita de ser vivida, ela é muito mais possível. Sacou? Isso aí, já parte pra emoção é foda. Acho que fechou, né, Guti? É isso. Fechou bonito. Pagando mico? Mico nenhum. É a alma do artista, aí, falando com emoção. E a participação no Projeto Memória, sua
última pergunta mesmo. Você gostou de ter participado? Pô, assim, eu sou muito, hoje em dia, eu sou muito seletivo em termos de entrevistas, né? A gente, quando você faz uma entrevista, às vezes, é claro, em 20 anos de vida, você termina tendo uma técnica que você responde o que, compara às vezes como jogador de futebol, né? Te faz uma pergunta e você tem a resposta como jogador de futebol. Enrola, pergunta aquilo, se você não quer responder, você parte por ali, né? É tipo assim, eu tive aqui, eu tive com o meu coração aberto. Eu já cheguei com o meu coração aberto, acho que pela recepção que eu tive ali também, isso também acho que engrandece a gente, te deixa muito à vontade, te deixa muito feliz. E quando eu também tive, né, que me falaram que era para a Petrobras, eu vim com o corpo, com a alma aberta e feliz, e acho que, pô, e essa liberdade é que deixa a gente emocionar, senão fica na técnica. E é bom quando a gente fala disso, poder se emocionar assim, eu acho que significa que a gente está renascendo, revivendo. Acho que isso alimenta, aliás, alimenta a vida da gente. Obrigado a vocês pelo carinho também. Obrigada a você Tá? pela enorme contribuição.